E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. O efeito Renato já tinha começado com a chegada, né? Molhando as tangas dos coreanos aí. Eles são de Pampers Nocturno agora. Estão aterrorizando a minha timeline. Estão apavoradinhos, hein, brother? Pô! E hoje se confirma em campo. O Grêmio, parabéns. Essa melhora aí que está tendo no atendimento, no respeito ao torcedor do Grêmio, que vem sido esculachado a adentrar o estádio quando é chamado, quando comparece. Parabéns, torcedor do Grêmio, compareceu em peso e dessa vez teve uma organização melhor aí pra gente entrar no nosso próprio estádio, né, o caralho. E o Grêmio ganha do Vasco. O Grêmio, vamos comentar esse jogo, que eu esperei porque há fatores muito interessantes nessa partida aí, né? A volta do Renato, a própria incompetência dessa direção, nesse vai e vem que a gente se dá bem, a gente se atrapalha aí, né, brother? O que é isso? Manda embora e traz, e vai, confusão. E o Grêmio conseguiu ganhar do Vasco. O Grêmio começa a partida, a grande surpresa é que não teve mudança nenhuma. O Grêmio entra no mesmo esquema com o Vila Nova, dando chance para o Campaz, que foi nulo em campo, né? E começa a partida, o Grêmio nos primeiros minutos mostrando essa determinação e essa entrega que o Renato pediu, né? Mas aos poucos foi dando campo Vasco, foi virando um jogo de segunda bola. O Grêmio toma um gol nessas segundas bolas aí e erros. O Grêmio tem um erro de posicionamento no primeiro e segundo tempo muito grande quando perde a bola, né? Então o Grêmio toma um gol relâmpago do Vasco de fora da área e não sentiu. Faz um gol também meio espírita e entra no jogo mais uma vez, mas o Grêmio mostra os defeitos que tem em campo. O Grêmio mostra os defeitos que tem em campo. O Grêmio não conseguia jogar pelas laterais. Guilherme e Diogo Barbosa muito mal, ao ponto do Guilherme ter que estar vindo cobrir o Diogo Barbosa, uma bola nas costas, atrás da outra. Edilson muito mal no ataque e muito afoito e nitidamente trotando em campo. Muito mal o início do Edilson, e depois se recupera na partida quando o Grêmio começa a encaixar e jogar melhor, né? Mas o Grêmio mostra o buraco no meio campo que um jogador a menos como o Campaz faz, e o Grêmio não consegue criar, né? Apesar de ter empatado a partida. E quando o Campaz sente mais ou menos e entra Tassiano, o Grêmio mais ou menos até se assentar em campo nessa nova formação. E é interessante como fica o time do Grêmio, por causa que fica o Vila Sante, Biel e Tassiano de um lado alternando, né? O Bitelo mais centralizado e o Guilherme na esquerda. Eu até não sei se o Biel e o Tassiano alternando, um ficando mais para trás e o outro jogando mais como de lança, era por erro do Bitelo de posicionamento. O Renato pegou muito no pé dele, mas funcionou. A partir do gol do Tassiano na jogada com o Bitelo, que começa com a roubada de bola do Tassiano, o Grêmio marcando muito em cima, roubando muito bem bolas, jogando aguerrido na frente. O Grêmio jogou com empenho que nunca tinha jogado. O Grêmio chega ao segundo gol, toma conta do primeiro tempo, toma conta do meio campo, né? Com grandes problemas pelo lado esquerdo, para atacar, para defender, mas o Vasco meio que se entrega e o Grêmio vai para cima. Então, do gol do Tassiano até mais ou menos uns 37 minutos do primeiro tempo, o Grêmio toma conta do jogo. E o Vasco, até que mais ou menos mais pro final ali, o Grêmio começa a fazer um acero, o Grêmio começa a recuar, dá campo pro Vasco. Foi perigoso apenas com o Nenê, que quando tinha a bola, um jogador experiente, esperto, que nunca erra passe, que nunca perde a bola. Então o Grêmio consegue segurar um pouco do ímpeto do Vasco por recuar, especula e é perigoso, e Breno aparece também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e o time começa por um bom goleiro, e o Grêmio vai em vantagem para o segundo tempo. No segundo tempo o Grêmio sim começa muito mais organizado, Tassiano jogando muita bola, Biel esforçado, e o mais interessante, o Vasco sente, o Vasco até mais ou menos... dos 10 minutos até metade do primeiro tempo, o Grêmio é muito melhor que o Vasco.
o Grêmio joga, o Grêmio cria, né? E uma coisa importante que eu queria falar, que eu não posso esquecer de falar, é a melhora. Eu tenho que admitir que é um jogador que eu não gosto, mas o Guilherme e o Diogo Barbosa pelo lado esquerdo melhoram muito, e o Grêmio é avassalador, por mais que não faça o gol, né? Mostra muito a carência de técnica da frente. Diogo Souza acionado, o Grêmio alternando por baixo, com Tassiano, Biel e agora com o lado direito do Guilherme, né? E alternando com cruzamentos no Diego Souza, que quando também pega a bola nos pés, consegue fazer pivô, muitas vezes lá do lado direito, alçando bola na área. Então o Grêmio alterna muito bem até mais ou menos os 25 do primeiro tempo, onde o Vasco faz 2 substituições, entra Figueiredo, que é um jogador bom, né? E aí o Renato tira Bitelo, põe Lucas Leiva, tira o Tassiano, muito cedo, lá pelos 22 minutos, para a entrada do Thiago Santos, dá campo ao time do Vasco, mas ainda assim o Grêmio tinha alternativas. Lucas Leiva entra, e é interessante que o Lucas Leiva entra, ele entra na frente de articulador, fica Vila Sante, Thiago Santos, né? Thiago Santos, mais agora como primeiro volante, e Vila Sante quase do lado dele, mas articulando e compondo os laterais, né? E o Lucas Leiva totalmente fora da forma, trotando em campo, na frente, próximo a Diego Souza, que depois entra Elkson, e próximo aos lados de ataque do Grêmio. O Grêmio dá campo ao Vasco. O Vasco é muito mais perigoso com essa articulação do Figueiredo, mas ainda assim o Grêmio teve alternativas, teve a composição rápida, por mais que ele componha muito lento quando perde a bola, o Vasco também. E o Grêmio teve mais dinâmica, mais velocidade quando tinha a bola para contra-ataques. Então teve um certo portante de fogo, apesar de eu achar que o Renato substituiu muito cedo, errado, e deu o campo ao Vasco. O Grêmio teve alternativas para também segurar o Vasco, muito mais uma vez pela melhora do lado esquerdo do Grêmio. Até que vamos dizer, dos 35, ali o Grêmio, o Vasco veio para cima, mas o Grêmio soube que teve fator local, a bola sumiu, o Grêmio o Grêmio soube fazer cera, segurar o jogo, e é que nem diz o Dalvino, esses dias o Grêmio estava tomando sufoco, ganhando 1-0, e saiu uma lateral, e o Grêmio com pressa para cobrar a lateral. Aí não, né, meu amigo? Aí vocês estão de brincadeira. No segundo tempo se destaca o Breno, mais uma vez, o Nenê que sumiu um pouco, mas aí teve essa articulação do Figueiredo e o Grêmio dando campo demais, mas saímos com a vitória, soubemos segurar o resultado. Essa um pouco melhora do Vasco no final ali, o Grêmio também conseguiu articular, teve contra-ataques e articular o fator local, né? O segurar o jogo, o amarrar o jogo. O Edilson foi importantíssimo no segundo tempo, como homem de campo realmente, e melhorou muito. Voltou a ter o chute de fora da área do Edilson, ele aparecer, muito porque o Vasco realmente deu campo e sentiu, mas uma vitória importantíssima para nós, aí, que nos assegura cada vez mais no G4, e a volta do Renato, o efeito Renato funcionou. É isso aí, Dale Grêmio.